Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde. Então, nós iremos continuar a falar sobre fenômenos eletromagnéticos. E, no caso, nas aulas passadas, comentávamos ali sobre a existência de um campo magnético e da possibilidade desse campo magnético gerar uma corrente elétrica, que é o que nós conhecemos como corrente induzida. Hoje nós iremos falar sobre força magnética, algo que nós conseguimos mensurar com até uma incrível facilidade. Então, observe, eu vou te mostrar agora alguns padrões a respeito de como essa força magnética ela é representada. Então, eu vou te explicar aí cada letrinha, cada seta, para que ela serve e quais são os padrões, os métodos que nós utilizamos dentro da ciência para calcular essa força magnética. Então, só para te dar aí uma aplicação rápida e fácil. Quando eu estou falando sobre esses fenômenos magnéticos, você pode se remeter há um dispositivo que não é tão comum, que é o espectrômetro de massa. Então, o que seria esse espectrômetro de massa? Então, tenta imaginar aí uma situação em que ocorreu algum tipo de crime e que nós precisamos analisar substâncias de um determinado local. Então, o que ocorre? Essas amostras recolhidas ali na cena do crime, elas são introduzidas nesse aparelho e esse aparelho ele vai ionizar essas amostras, as moléculas dessas amostras, e com isso atravessá-las em um campo magnético. A partir dessa deflexão dessas partículas nesse campo magnético, nós conseguimos entender, a partir da relação carga-massa, e identificar, obviamente, de que substância que está sendo tratada. Então, assim, basicamente esse dispositivo ele identifica os componentes daquela substância a partir desse contato com o campo magnético. Então, bora lá. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, você tem aqui um campo magnético uniforme. Então, ó, tenho aqui um campo magnético uniforme e ele está representado por essas setinhas aqui paralelas. Então, tem aqui, ó, B e uma setinha aqui em cima. Lembrando que o B é a representação do campo magnético, a setinha é para te dizer que é uma grandeza vetorial. E nisso, eu também já tinha te dito, uma carga elétrica em repouso, ela gera um campo elétrico, e uma carga elétrica em movimento, ela vai gerar um campo magnético. Então, não faça como eu, não confunda. Então, ó, movimento, campo magnético. Então, aqui eu estou representando. Está aqui, ó, essa setinha verde está representando o movimento dessa carga. Então, por padrão, se e somente se tanto a carga quanto o campo estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, nós não teremos a ação de uma força magnética. Beleza? Então, aqui a força ela não está sendo o quê? Representada. Lembrando que a força magnética ela está relacionada à carga. São grandezas diretamente o quê? Proporcionais. Detalhe, como que eu sei disso? Medidas experimentais. Lembrem que eu já comentei diversas vezes com vocês que no século XIX, boa parte dessas equações elas foram montadas, elas foram teorizadas a partir de dados experimentais. Então, isso acontece também com a velocidade dessa carga. Então, detalhe, quando eu falo carga, é para facilitar a linguagem, a comunicação. Mas estou falando de uma partícula e essa partícula é dotada de carga. Então, carga é uma característica intrínseca dessa partícula, beleza? Então, bora lá. Então, ó, aqui é o meu primeiro caso, onde nós temos tanto a velocidade quanto o campo na mesma direção e no mesmo sentido. Então, aqui, nesse caso, a minha força magnética vai ser nula, tá certo? Então, aqui, eu não tenho força. Então, força magnética anula. Aqui, nós já temos uma outra situação. Então, eu tenho aqui a mesma carga, eu tenho campo, porém, o movimento dessa carga está em outra direção. Detalhe, tá vendo aqui esses vetores? Sempre vai aparecer aqui, ó, uma representação de um ângulo de 90 graus. Ou seja,
Toda vez que nós estivermos falando sobre força magnética, você vai trabalhar com vetores. Então, eu vou até anotar aqui, vetores perpendiculares. Sempre 90 graus, tá certo? Ou seja, 90 graus um em relação ao outro. Não só isso, eu vou também utilizar uma palavrinha ortogonal. Por que eu faço questão de colocar aqui? A UNB adora colocar esse ortogonal aqui, ó, no sentido de que você não vai remeter a perpendicular. Tá? Então, ele vai te ganhar com o vocabulário. Então, beleza. Dito isso, aqui nós também temos uma constante de proporcionalidade. Tá? Então, ó, o que eu posso dizer dessa força magnética? Ela necessariamente será proporcional à carga. Então, e diretamente, se eu aumento a quantidade de carga, eu vou aumentar a força. Se eu aumento o campo, eu também vou aumentar essa força. Então, a minha equação formulada a partir desses dados experimentais é essa aqui, ó. Então, a força magnética vai ser igual a QVB. Q, carga, V, velocidade, e o B seria aqui o meu campo magnético. Então, está aqui, ó. Eu vou até escrever para facilitar a sua vida. Então, V vai ser a velocidade da carga, o Q tu já conhece, e o B, o campo magnético. E F, força magnética, que você também já tem aí uma noção. Esse seno está relacionado a quê? Ele é o ângulo formado entre esses dois vetores, o vetor campo e o vetor velocidade. Então, está aqui esse θ. Tudo bem? E aqui com esse triângulo retângulo, você consegue observar que nós temos a função seno. Então, dito isso, basicamente por essas três situações, nós chegamos à equação geral da força magnética. Lembrando, esse é o modo em que nós calculamos a intensidade dessa força, ok? Então, assim como o campo, a direção e o sentido, nós iremos utilizar uma regrinha. Nesse caso, você vai ler ao longo da literatura aí nos livros de física, essa regra vai ser chamada de N coisas. Você pode ter ali regra do tapa, você pode regra da mão direita, número 2, né? Segunda regra da mão direita, enfim. Contanto que você sempre deixe esses três eixos ortogonais, ou seja, 90 graus, tá tudo certo, beleza? Então, para você lembrar, fiz um bom vestibular. Então, aqui, ó, essa aqui seria a posição de cada um desses três vetores, para que você possa definir ali quem é direção, quem é sentido e, obviamente, a intensidade já vai sair por aqui, por esta equação, tá certo? Beleza. Então, outra coisa que a gente tem que prestar atenção, com relação à carga. Essa carga é positiva? Essa carga é negativa? Por quê? Para que a gente possa definir o sentido dessa força magnética. A carga sendo positiva, você vai utilizar aqui essa regra do tapa, ou regra da mão direita, beleza? Se a carga for negativa, você só vai inverter o sentido da força. Então, dá uma olhada, ó. O sentido da força, fazendo essa regrinha, você vai achar que ela é para cima, beleza? Aqui seria a mesma coisa, também seria para cima. Contudo, por ser uma carga negativa, eu vou colocar o sentido dessa força para baixo, beleza? Então, lembrando, utilizando a regra da mão direita. Então, você vai mudar somente o sentido da força. É semelhante a outra regra que nós vimos ali do campo? Sim, é muito semelhante. Bom, com relação ao movimento dessa carga. Então, observe, esse desenho é praticamente idêntico ao desenho que lá de cima, né, o que a gente já viu. Então, tenta imaginar aí um campo magnético uniforme,
E nisso eu estou lançando uma partícula dentro desse campo. A partir do momento que eu lanço essa partícula ela vai tomar um rumo. Ela vai tomar uma direção e um sentido. Existem N maneiras dessa partícula se comportar. Então, assim, padrões observados. Toda vez que eu coloco essa partícula na mesma direção e no mesmo sentido do campo, eu não tenho força magnética. Isso já foi dito. Beleza. Então, como que vai ser esse movimento? Um movimento que nós já conhecemos, já falamos dele assim diversas vezes. O tal do MRU. Então, você vai ter aqui um movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Detalhe. Isso só vai acontecer se a direção e o sentido dos dois vetores, campo magnético e velocidade, forem iguais. Ok? Quando que eu vou observar que isso vai mudar? Então, dá uma olhada aqui, nesse segundo caso, que é o mais importante, que é o que provavelmente cai em boa parte das questões sobre força magnética. Então, aqui, esse segundo caso, no caso é quando a velocidade é perpendicular ao campo magnético. Toda vez que isso acontecer, você terá aí um movimento circular uniforme. Exato, aceleração centrípeta. Então, a gente vai ter que lembrar como que calcula essa aceleração centrípeta. Então, a gente vai voltar lá na primeira série. Então, aqui você tem o que nós chamamos de movimento circular uniforme. Então, está aqui uma representação. E faz todo sentido. Por que faz todo sentido? Lembra que nós dissemos quando uma corrente percorre um fio, você tem que abraçar aquele fio, porque o campo magnético ele vai ali estar de forma circular ao longo de todo aquele fio. Então, agora chegou a hora de que a gente calcule toda essa trajetória circular. Então, aqui, velocidade para cá, então, na horizontal e para a esquerda. E aqui eu tenho uma força para baixo. E o campo também perpendicular. Por que é perpendicular? Vou te mostrar aqui. Tá vendo esses vários X? Então, isso significa o quê? Que o meu campo está entrando para a tela. Lembra da setinha, né? Ora saindo, ora entrando. Então, está entrando. Então, sempre o quê? Ortogonal. Então, lembrando, tenho força centrífuga, centrípeta. Centrípeta para dentro, centrífuga para fora. Então, de acordo com o livro de física, ele vai escrever assim, que a força centrífuga é uma pseudo-força. Tá? Então, institucionalmente, você vai entender que isso é uma pseudo-força, uma falsa força. Então, reza a lenda aí, temos algumas contestações, mas enfim, para efeito de vestibular, você vai colocar aqui uma pseudo-força. Força centrípeta é a que a gente vai utilizar agora. Dá uma olhadinha aqui. Você consegue observar que essa força está indo para o centro. Se ela está indo para o centro, ela é uma força centrípeta. Então, vou até escrever aqui para que você não esqueça. Centrípeta. Beleza. Então, lembra lá. Segunda lei de Newton, princípio da dinâmica. Nós temos ali que a força resultante é uma relação entre a massa e a aceleração. Beleza. Então, força resultante é uma relação entre a massa e a aceleração centrípeta. Então, você se lembra aí de como que eu calculo a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é uma relação entre a velocidade e o raio. Beleza? Então, força centrípeta, eu calculo a partir dessa equação. Massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Beleza? Então, eu sei que essa força centrípeta ela é uma força o quê? Magnética, certo? Que nós já definimos aqui em cima. Então, força magnética, campo, carga, velocidade. Beleza. Então, força centrípeta, força magnética. Se são iguais, nós podemos fazer isso, colocar isso, evidenciar isso de forma matemática. Então, aqui, força, na verdade,
força magnética vai ser igual ao quê? A minha força centrípeta. Força magnética, carga, velocidade, campo. Força centrípeta, tá aqui, ó. Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Te dou 5, você acha a sexta. Basicamente é isso, beleza? Então, uma outra maneira que eu posso reorganizar isso aqui. É muito comum que as questões de eletromagnetismo te peçam o quê? O valor do raio. Esse raio aqui, ó, então eu vou ter essa trajetória circular e eu quero saber esse raio. Bom, para você descobrir esse raio, não é só inverter aqui, ó. Isso aqui não é uma multiplicação, não posso multiplicar cruzado. Então eu poderia reescrever essa equação assim, ó. R é igual a mv ao quadrado sobre carga, velocidade e campo. Detalhe, eu tenho velocidade aqui e tenho 2v aqui, porque afinal não é v ao quadrado. Então eu posso facilitar a minha vida. Eu posso reescrever essa equação dessa maneira. Então eu vou ter aqui, ó, o raio vai ser igual a massa vezes a velocidade dividido por Q vezes B. Questão do Enem do ano passado. Era basicamente o quê? Essa expressão. Igualar essas duas forças. Igualar a força magnética com a força centrípeta. E nós teríamos aí como resultado a equação do raio. Sim, extremamente conteudista e basicamente equações. Nada além. Era isso. E não só isso. Detalhe, se eu estou falando sobre raio, estou falando também sobre tempo. Qual foi o tempo necessário para que essa trajetória tenha ocorrido? Então, nós temos aí um outro termo que você também conhece, que é o período. Então, período, o tesão. Então, como que eu posso relacionar esse raio, todas essas relações, com o período? Então, bora lá. Então, sabemos que o movimento é circular. Então, eu quero calcular a velocidade ali ao longo dessa trajetória circular. Então, vamos lembrar. Velocidade, variação da distância em função do tempo. Equação básica que tu já conhece. Só que eu estou falando aí de uma circunferência. Então, o que seria essa distância? 2πr. Não é isso? 2πr não é a forma que eu tenho ali para calcular essa circunferência? E o tempo seria o t grande, o tzão, período. Ou seja, o tempo necessário para que eu tenha o quê? Uma volta completa. Ok? Então, beleza. Então, ó, velocidade, 2πr sobre t. Então, o que eu posso fazer agora? Eu já tenho essa relação aqui. Então, o que eu tenho em comum? Tenho r e tenho o quê? A velocidade. Então, eu posso dizer, posso reescrever, na verdade, da seguinte maneira. Então, ó, lembrando, aqui no caso, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. E a massa que está multiplicando aqui na velocidade vai passar para o outro lado, dividindo. Então, detalhe, eu só estou o quê? Modificando a posição dessas letrinhas aqui, para deixar a velocidade em evidência. Por que eu quero essa velocidade em evidência? Dá uma olhada, ó. Velocidade é igual a 2πr sobre o período, sobre t. Então, essa velocidade tem que ser o quê? Igual a essa velocidade. Logo, eu posso fazer uma comparação entre isso aqui, ó, 2πr sobre o período, que vai ser igual ao quê? Raio Q B sobre M. Detalhe, fica a seu critério. O que você quer achar? Você quer achar a carga, o campo, o raio ou o período?
Nesse caso, eu estou te falando o que é mais comum, né? Então, aqui em cima é te cobrar o valor do raio e aqui cobrar o quê? O valor do período. Então, é só a gente reorganizar aqui essa equação para deixar o quê? O período em evidência, que no caso o período seria esse t aqui. Então, eu não posso multiplicar cruzado? Então, bora reorganizar todo mundo aqui, ó. Então, fica t, r, qb, isso tudo uma multiplicação, 2π r vezes m. Se eu quero só o período, esse povo todo aqui que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, dá uma olhada. Período vai ser igual a 2π r vezes m dividido r vezes q vezes b. Ok? Então, eu posso cortar o valor desse r. Então, eu tenho aqui que o meu período vai ser igual a 2πm sobre QB. É importante você acrescentar isso aqui, ó. Esse módulo indiferente, até porque eu também estou calculando a intensidade, não é isso? Então, logo, esse tempo não vai poder dar negativo. Então, a carga que você colocar aqui, você vai ignorar hora positivo, hora negativo. Não interessa. Quero saber só a intensidade aqui deste período. Então, como que eu vou calcular esse período? 2π vezes m dividido pela carga vezes o campo. Então, está aqui a minha equação, tá certo? Então, essa é a equação do período. E essa aqui de cima é a equação do raio, que são as equações mais comuns, a que normalmente nós iremos calcular. E a equação aqui da força magnética, que também será muito útil. Então, inicialmente, os exercícios que vocês farão, essas três equações dão conta, tá certo? Bom, a força magnética, ela também, assim como o campo, pode ser calculada em um fio, beleza? Então, vai aparecer ali, condutor retilíneo. Falou em condutor retilíneo, tu já tem que ficar ligado aí que eu estou comentando, que eu estou falando sobre um fio elétrico. Então, um fio elétrico, ele tem um comprimento, que a gente sempre vai chamar de L. L lembra de linear, tá? Para que você tenha noção aí de comprimento. Linear, linha, uma dimensão. Então, tá aqui, ó. Se tem fio, tem cargas. As cargas estão em movimento. Se estão em movimento, tem um campo magnético. Beleza, ó. Tá aqui o B, perpendicular. Tá aqui a minha corrente elétrica. Então, corrente elétrica, tu já sabe calcular. Corrente elétrica é uma relação entre a carga e o tempo. Não é isso? Então, beleza. Eu só vou reescrever isso aqui de uma outra maneira. Vou fazer assim, ó. Delta Q vai ser igual à intensidade dessa corrente elétrica vezes a variação do tempo. Não fiz nada demais, só modifiquei aqui aonde a maneira como agora eu coloco o Q em evidência. Por que que eu vou fazer isso? Ó, dá uma olhada. Então, eu sei também que a velocidade é uma relação entre a distância e o tempo, certo? Então, velocidade, na verdade, vamos mudar aí de cor. Facilitar a sua vida. Então, ó, velocidade vai ser igual a distância sobre o tempo. É isso? A distância, no nosso caso aqui, ó, vai ser o tamanho, vai ser o comprimento L. E o tempo, o mesmo ΔT. Então, também vou reescrever isso aqui. Vou colocar assim, ó, que o meu L vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Vou deixar isso aqui também em evidência. Então, tá aqui, ó, já tenho duas relações. A corrente elétrica, que é a quantidade de carga em relação ao tempo. A velocidade, que é a distância em função do tempo. Comprimento em função do tempo. Disso aí, tranquilo, são coisas simples que você já conhece. Agora, só me resta aqui escrever a equação da força magnética. Então, vamos lembrar.
Força magnética é uma relação entre o campo, a carga e o quê? A velocidade, tá certo? Então, agora eu vou substituir aqui. Então, força magnética aqui é VB. E no caso, o seno de θ. Vamos colocar aqui o seno do ângulo também. Lembrando, está aqui o ângulo entre o vetor B, que é o campo, e, no caso aqui, a intensidade da corrente elétrica. Então, esse aqui, concorda comigo? Então, eu tenho aqui a força magnética, que é uma relação entre o campo, a carga e a velocidade aqui das partículas, que no caso seria a intensidade dessa corrente elétrica, tá certo? Então, qual é a minha função agora? Vou pegar todas as relações que nós criamos aqui e vou acrescentar nessa equação aqui da força magnética. Então, aqui, ó, no lugar do ΔQ, no lugar do Q, eu posso colocar I vezes o tempo. Então, bora lá. Então, aqui, ó, força magnética vai ser igual ao campo vezes, no lugar do Q, I vezes ΔT. I vezes ΔT vezes velocidade vezes o seno de θ. Então, ó, tá aqui o Q, I ΔT. I vezes ΔT. Perfeito. Agora aqui, ó, o meu L, que é o comprimento aqui deste fio, não é a mesma coisa que velocidade vezes o tempo? Velocidade vezes o tempo. Então, eu posso substituir isso aqui pelo L. Logo, eu vou ter aqui uma segunda equação para a força magnética. Então, a força magnética, vou até colocar aqui, ó, no fio, vai ser igual ao campo vezes a intensidade da corrente elétrica vezes o comprimento desse fio vezes o seno do ângulo formado entre os vetores. Parece um pouco complicado, mas não é, minha gente. Então, assim, calcular a intensidade das forças, calcular a intensidade do campo, não é tão complicado, não. É só você ficar ligado com relação às unidades de medida. O mais difícil aqui é definir direção e sentido, por conta dessa regra aqui, ó, que é a regra do tapa, ou regra da mão direita, enfim, que você quiser chamar. Então, talvez isso seja um pouquinho mais complicado, mas que com o tempo você também vai pegando as manhas, vai ficando mais fácil, tá certo? Bom, por enquanto vai ser isso, até para não te confundir mais ainda, né, porque nós já retomamos aqui algumas equações que vocês já viram na primeira série, enfim, já tem muita equação por hoje. Então, próxima aula a gente vai fazer mais exercícios e repeti-los várias vezes na tentativa de entender como que as atividades elas colocam, né, a formalização de todas essas equações. E um grande abraço e até a próxima aula.